Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar um contador regressivo com JavaScript. E o que será implementado é o seguinte: seguindo as sugestões, eu agradeço a todos que sugeriram o assunto, criar um contador regressivo. Está apresentando que falta esse tempo para finalizar. No entanto, tem algumas características. Por exemplo, na maioria das vezes, quando você cria um contador com JavaScript, ele pega o horário do local onde o usuário está acessando. Imagine que a promoção finaliza a 1 dia, 2 horas, mas horário de Brasília. Se eu estiver acessando em Manaus, no meu computador, ele vai pegar o horário atual, vai apresentar 1 dia, 3 horas e não 2 horas. Você está acessando em Rio Branco, vai apresentar 1 dia e 4 horas. Esse é o padrão. Na aula, eu apresento como apresentar independente do qual fuso horário você estiver acessando. Se a promoção finaliza em 1 dia, independente de onde eu estiver acessando, se eu estiver acessando em São Paulo, deve apresentar que falta 1 dia e 2 horas para finalizar a promoção. Se eu estiver acessando em outro país com um fuso horário diferente, não importa, vai apresentar o mesmo tempo para finalizar a promoção. Então, esse tutorial possui vários elementos. É importante que você assista para compreender. Bora implementar este contador regressivo. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, botão direito, em seguida novo, pasta, com o nome de contador regressivo. Em seguida, abro esse diretório no gerenciador de arquivos. Com o diretório aberto, abro o mesmo no editor Visual Studio Code e, após ter aberto, crio um arquivo com o nome de index.html e, dentro deste arquivo, crio a estrutura básica do HTML5, indicando que a página é Português Brasil. Em seguida, um título. Acrescento simplesmente colocando a palavra Celc. Posso abrir no navegador. Para isso, venho no navegador Google Chrome e simplesmente arrasto este arquivo index. E abriu corretamente a página. Tenho aqui contador regressivo, o arquivo index.html e o título que foi atribuído na aba. Agora, crio uma div, finalizo esta div. Dentro desta div, coloco tempo restante. E dentro desta div também acrescento a tag span, finalizo a tag span. Dentro desta tag span que vai ser atribuído o tempo. Utilizo o atributo id e em seguida o seletor tempo. Posso quebrar a linha para ser mais fácil de visualizar ou deixo tudo em uma única linha. Não há nenhum problema. Eu só quebro a linha em relação a div. E aqui dentro acrescento id, em seguida o nome do seletor com o nome de contador. Então, neste local será apresentado o tempo que está faltando. Em seguida, abro a tag script, finalizo a tag script, crio uma constante com o nome de data, hora, final. Será uma string, porque pode vir do banco de dados. Coloco 2023, em seguida o mês, 12, o dia 8, depois a hora. Neste caso, eu coloco 13 horas e 59, 2,59 segundos. Desta forma, eu tenho o tempo final. Coloquei um comentário, atribuir a data diretamente para a variável, em seguida dividir a data, que está em formato de string, em um array. Imagine que essa data veio do banco de dados ou de algum outro local você recuperou. Crio uma constante com o nome de parts, data e hora. Em seguida, pego data, hora, final string. Utilizo split e dentro utilizo uma expressão regular. Abro indicando o início e depois finalizo a expressão regular. Internamente, abro colchetes, finalizo o colchetes
E quais são os caracteres que eu utilizo para separar? Eu estou utilizando o traço, o espaço em branco e os dois pontos. São esses dois ou esses três caracteres que estão sendo utilizados. Primeiro, coloquei aqui o espaço em branco, depois dois pontos, ou quando for um traço, ele separe e converta em um array. Somente aqui faltou um mais. Posso dar um console log em partes, data e hora, só para ver o que o mesmo possui. Aqui console.log, partes, data e hora, e aqui acima também eu dou um console log em data, hora, final e string, só para ter os dois exemplos. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar, tempo restante, botão direito, inspecionar, venho no console, observem que na linha 21 eu tenho uma string e na linha 25 eu tenho um array em 6 partes, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Eu separei em um array utilizando esses caracteres como separadores, o traço, o espaço em branco e depois os dois pontos. Tenho o array, preciso criar um objeto do tipo date. Novamente, uma constante, data, hora, final. Utilizo a palavra reservada new para instanciar o date para criar um objeto e para este date eu passo a data. Primeiro, preciso enviar o ano e o ano está na posição 0. Desta forma, eu pego partes hora e depois a posição 0, vírgula, eu duplico isso daqui porque vou ter as outras partes. Também tenho o dia, mês, hora, minuto e segundo. Vamos ver o mês. O mês está na parte 1 e na parte 2, sendo no elemento 2 do array, temos o dia. Podemos indicar mês, depois dia, em seguida temos hora, minuto e segundo. Só conferir se eu coloquei corretamente, eu coloquei o número errado. 0, 1, aqui é 2. 2, 3, 4 e depois 5. Por último, temos o minuto. Só conferir, ou melhor, o segundo. Exatamente, o segundo está aqui na parte inferior. É a nossa data, hora final, em formato de um objeto. Agora só preciso atualizar o contador a cada 1 segundo. Crio uma constante com o nome de intervalo ou tempo. Coloco o intervalo que é entre horário atual e o tempo final. Utilizo o setInterval e internamente crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction e depois da chave indico que deve atualizar a cada 1 segundo. Coloquei 1000 indicando 1 segundo. E eu quero que seja utilizado neste contador sempre horário de São Paulo. Vamos imaginar que este horário é de São Paulo e o usuário, independente em qual fuso horário ele estiver, sempre vai ser contado a partir do horário de São Paulo. Porque, imagine, só para você ter uma ideia, se eu estiver em um fuso horário, pegue Rio Branco, no qual temos 2 horas de diferença em relação ao horário de São Paulo. Se a promoção finaliza às 10 da noite, em São Paulo é 9h50, está faltando somente 10 minutos. No entanto, no Rio Branco ainda não é 9h50, e sim, ao invés de faltar 10 minutos, está faltando 2 horas e 10 minutos. Eu quero que, independente de onde o usuário esteja acessando, sempre utilize horário de São Paulo, horário de início e horário final. Coloquei um comentário, crio uma constante com o nome de horário atual. Para ser mais claro, posso indicar que é o horário atual de São Paulo. New para instanciar o date e neste date eu passo
a hora atual. Aqui acima eu peguei a nossa hora final. Agora eu quero pegar hora do usuário, mas horário de São Paulo e não do fuso horário onde o usuário está. New date, somente o D maiúsculo. Pegue to locale string. Pegue o horário local, mas horário local é o América São Paulo. Primeiro inglês. O formato, coloquei aqui isso aqui para formatar neste padrão horário, vírgula, e também indico o time zone, fuso horário que deve ser utilizado. Coloquei América São Paulo. Posso imprimir este horário atual só para conferir o que ele possui, utilizando o console log. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar. Está utilizando o fuso horário Amazonas. Independente onde eu esteja, eu estou no fuso horário de uma cidade que utiliza o fuso horário de Amazonas. E onde eu estou atualmente é 9h41. E por que está apresentando 10h41? Porque ele está utilizando o time zone que eu estou indicando. Independente onde o usuário esteja, sempre vai ser apresentado o tempo restante utilizando como horário de São Paulo. E você pode utilizar outros horários. Ao invés de São Paulo, conforme eu citei, coloco Manaus, só para ser diferente e conseguir apresentar para vocês. Eu salvo, retorno no navegador, observe 10h44. Se eu atualizar, Ctrl F5, é 9h44, sendo o fuso horário que eu estou agora. E, ao invés de eu utilizar este fuso horário que eu estou, eu quero que ele utilize o fuso horário de São Paulo, independente onde a pessoa está acessando. O tempo regressivo, o tempo que está faltando, utiliza como início horário de São Paulo e o final também horário de São Paulo. Tomei um pouco mais tempo explicando isso, mas é importante para vocês compreenderem essa parte. Depois eu preciso calcular a diferença entre a data final e a data atual. Crio uma constante com o nome de diferença e pega a data hora final, em seguida subtrai a hora ou horário. Eu acho que horário atual estou utilizando hora, então aqui também será hora atual São Paulo, só para deixar também a palavra hora. E apresento para vocês utilizando o console log. Retornando no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar e temos a diferença. Essa diferença que ele está apresentando é em formato Unix. Recuperado a diferença, preciso calcular dias, hora, minutos e segundos que está faltando. Para agilizar, coloquei calcular dias, horas, minutos e segundo. Pego a diferença e divido sobre horas. Depois, quer dizer, aqui é dias, pego a diferença e divido em horas. Pego a diferença, que temos em formato Unix, depois eu divido em minutos e segundos. Assim eu tenho o tempo que está faltando. Preciso enviar agora o horário para o HTML atualizar o elemento com o tempo restante. Qual é o nome do seletor? Eu coloquei tempo. E, conforme eu já havia citado, é aqui que vai ser atribuído o tempo restante. Document. O seletor está dentro do atributo ID, é getElementById, atributo. Agora sim, posso colocar o nome do seletor e atribuir um HTML, e neste HTML vai ter o tempo. Abro crase e finalizo a crase, abrindo o template string. Internamente, utilizo o cefrão, abro chave, fecho a chave, indicando que será utilizado um JavaScript. Esse dias, a nossa constante. Depois do dias, acrescento D para colocar dia,
depois cifrão novamente, vai ter a nossa constante horas, coloco a letra H indicando horas, também tem minutos e para finalizar temos o segundo. Também eu utilizo, coloco aqui segundos. Faltou o S e aqui também faltou o M relacionado a minutos. Será atualizado a cada 1 segundo. Retorno no navegador, atualizando e está apresentando 0 dias, 3 horas, 8 minutos e 0 segundo. Eu também posso acrescentar, caso ele não tenha o tempo, ele acrescente 0. Coloco o operador ou 0. Se não tiver valores, deve atribuir o 0. Dessa forma está funcionando o nosso contador. Falta 3 horas, só conferir. Eu estou no seguinte horário, estou 10h52. 10, 11, 12, 1, 3 horas e 7 minutos, porque 59 eu estou com 52. Conferir é 52. Retiro os console log, não preciso mais. Agora já está funcionando. Se você quer um simples contador, já está implementado. No entanto, eu quero implementar um layout. Primeiro, eu crio um arquivo exclusivo para o JavaScript, um diretório com o nome de JS. Dentro desse diretório, crio o arquivo custom.js e internamente eu utilizo todo este código, recorto, não tem mais nada dentro da tag script e acrescento no arquivo custom. E este arquivo custom eu incluo utilizando esta tag JavaScript. Somente utilizo o atributo source, dou um Ctrl espaço, tenho o diretório JS e em seguida custom JS. Dou um Ctrl F5 para conferir se mantém o mesmo resultado. Sim, está mantendo o contador. Também faço em relação ao CSS. Crio um diretório exclusivo CSS e dentro desse diretório CSS crio um arquivo custom.css. E antes de começar a personalizar, no arquivo index tenho esta div e ao redor desta div crio uma outra div sendo o nosso container. Abri a div, finalizo abaixo do contador, dentro desta div o atributo class e o seletor container. E também o tempo vai ser apresentado da seguinte forma. Eu não quero apresentar todos eles de uma vez só. Vai ser separado. Retiro esse tempo restante. Não preciso mais desta palavra ou desta frase. Permanece o ID. Somente aqui vai ser dias. E também acrescento um seletor com o nome de círculo para poder personalizar. Duplico isso. Haverá horas, minutos e segundos. Altero aqui para ID horas, ID minutos e por final temos o ID segundos. E vou atribuir de forma individual no JavaScript, abrindo o arquivo custom. E ao invés de eu enviar tudo ao mesmo tempo, eu duplico porque haverá horas, minutos e segundos. Ao invés de ser tempo, será dias. Eu coloquei dias, só conferir. Dias, depois tem horas. Próximo é minutos. E por último, eu tenho o segundos. Eu vou atribuir de forma individual. Primeiro é dias. Retiro o restante, só deixo dias. O segundo é só horas. Restante eu excluo. Em seguida temos o minuto, segundo não é aqui, segundos é no final. Estou atribuindo de forma individual. Dou um Ctrl F5 para conferir se continua apresentando. Sim, está apresentando corretamente. Significa que posso ir agora no Custom e começar a personalizar. E antes de eu personalizar o container, pego esta tag, fecho o JavaScript e é uma tag, não preciso colocar nem o hashtag nem o ponto na frente, será utilizado font family,
Neste caso, será o Arial sans serif. Ele colocou outra coisa. Eu não preciso deste parâmetro aqui. Eu só quero o sans serif. Text align. O texto deve estar centralizado. Container está dentro do atributo class, é ponto. Max deve utilizar a largura máxima 400 pixels. Margem, quero centralizar, 0, em seguida alto. 0 em relação à parte superior e inferior, alto na lateral direita e esquerda. Temos o seletor contador, ele está dentro do atributo ID. Então, aqui eu também coloco o hashtag indicando referente ao ID. Primeiro, font size, o tamanho da fonte, 24 pixels, já é o suficiente. Quero que seja negrito? Não. Somente eu utilizo display, flex para colocar tudo em uma única linha, justify content center para centralizar. Também deve ocupar 100% do espaço que está disponível. Haverá uma altura de 60 pixels. Também um padding somente em relação ao topo de 10 pixels. Uma margem, somente uma margem em relação ao rodapé de 15 pixels. Uma cor de fundo, então vai ser aqui o background color. Ao invés de eu colocar a cor diretamente neste background, eu quero criar variáveis aqui acima. Antes deste CSS, eu utilizo o root para criar variáveis e a primeira variável com o nome de first color, a primeira cor, recebe o branco, será o texto da cor branca. Aqui abaixo, var e first color, utilizo a cor branca. Dou um Ctrl F5, não está utilizando ainda a personalização, porque preciso incluir agora este CSS no projeto. Utilizo a tag link, em seguida rel, style sheet, folha de estilo e qual é a folha, qual é o arquivo que está dentro do diretório CSS, custom CSS. Ctrl F5, está centralizado, conforme já implementei anteriormente, o tamanho da fonte. Só precisamos continuar com a personalização do contador. Eu coloquei background, a cor de fundo, quero que tenha uma border somente em relação ao rodapé. Será de 1 pixels, sólida, e a cor eu ainda não tenho, será a seguinte cor. Coloquei o nome da variável e depois a cor. Posso pegar agora esta cor aqui abaixo, a palavra var, e já apresentou que eu tenho a segunda cor. Somente uma borda, Ctrl F5, temos a borda na parte inferior, e além disso, uma sombra. Para criar uma sombra é o box shadow, 0 na parte superior, 2 pixels, em seguida vamos ter 8 pixels, e vai ser a seguinte cor. Nenhuma das duas que eu tenho será o CE, esta cor. Agora eu utilizo esta variável. Começo a digitar, já apresenta que eu tenho a mesma. Retorno no navegador, Ctrl F5 e a sombra que eu atribuí. Falta personalizar o conteúdo sendo o horário. E o horário está dentro do atributo class e o seletor círculo. Atributo class, ponto, nome do seletor, círculo. Display inline, block, deve ter uma largura de 50 pixels, eu quero que seja um círculo, uma altura também de 50 pixels, a cor de fundo, background, color, utilizo o que está dentro das variáveis. E o nome da variável será manColor, hashtag e a cor. Pego e utilizo var e depois do var o nome da cor, sendo o manColor. A cor está dentro desta variável.
Antes de continuar, posso conferir como está ficando. E temos a cor de fundo. Tem o primeiro, se eu clicar botão direito em inspecionar, o primeiro ocupa isso daqui, o segundo, terceiro, e esse quadrado que ele está indicando, eu quero que seja um círculo. E também o texto seja da cor branca. Primeiro eu começo com a cor, color, e a cor que está dentro das variáveis, sendo o second color. Veja a vantagem de criar variáveis. Eu simplesmente reutilizo as cores. Quando houver a necessidade de alterar, altero em um único local. Border radius, conforme eu citei, o quadrado eu quero que seja um círculo. Para isso, coloco 50%. Se eu retornar, já será um círculo. E a cor, somente essa cor, eu acho que não ficou o que eu quero. Então, é o first color. Ao invés de ser second, utilizo first. Será que fica melhor o first? Pode ser o first mesmo, o mais claro. Vai ter uma margem, 0 em relação à parte superior e 10 pixels lateral direita e esquerda. Um display flex, também um justify content center e, por último, align items center. Retorno, dou um Ctrl F5, agora sim. Já temos o nosso contador com um layout bem simples, mas um layout que você pode utilizar e otimizar conforme a sua necessidade. Altero, ao invés de ser 0 dias, eu quero que tenha ao menos um dia. Isso é no JavaScript. Venho no Custom e, ao invés de ser dia 8, eu coloco dia 9 ou 10, dia 10, para ter mais de um dia. Ctrl F5 e temos 2 dias, 2 horas e 53 minutos e 20 segundos. Independente se você acessar de uma cidade que utiliza o fuso horário de Brasília ou você acessar a partir de uma cidade onde utiliza o fuso horário de Manaus, conforme eu estou utilizando, ou se você está acessando de uma cidade que utiliza o fuso horário de Rio Branco, independente, sempre vai contar o tempo em relação ao horário de São Paulo. Desta forma, se a promoção deve finalizar em 2 dias e 2 horas e 52 minutos, independente de qual cidade do mundo que você estiver acessando, para todos será apresentado 2 dias. Eu estou reforçando isso porque isso aqui é muito importante no contador na parte do JavaScript. Eu peguei data e hora final, coloquei um horário fixo, mas poderia pegar um horário do próprio HTML. Coloquei um comentário, pego uma tag spam, finalizo essa tag spam, internamente eu utilizo o atributo ID, o nome do seletor, data e hora final, e a data e hora final será, posso pegar daqui mesmo, só para agilizar, e ao invés de ser 2 dias, eu altero para 3 dias, dia 11. Posso receber agora o valor, esse texto que está dentro dessa tag spam, que está identificada por este seletor. No JavaScript, ao invés de eu atribuir a data diretamente na variável, quero obter a data final do elemento spam. Crio novamente uma constante com o nome que eu já estou utilizando acima, então aqui acima eu preciso comentar. Mas você escolhe qual formato ou de qual local que você quer receber. E data e hora neste local vai receber do document, em seguida .getElementById, o nome do seletor, confiro no projeto, na página index, eu coloquei data e hora final. Eu quero receber o texto, para isso utilizo text content, o conteúdo texto. Não tenho mais horário estabelecido diretamente no JavaScript, estou pegando da página HTML. Mas cuidado, aqui o usuário pode modificar o horário.
Dou um Ctrl F5 para conferir se está recuperando. Sim, conseguiu recuperar, somente imprimiu aqui abaixo, imprimiu este valor. Eu não quero que seja apresentado, para isso utilizo um CSS Inline Style e utilizo o Display None, que não deve apresentar este conteúdo. Se eu retornar, dar um Ctrl F5, não tem mais horário na parte inferior. Falta 3 dias e 2 horas. Está pegando o horário que está dentro dessa tag spam. O segundo exemplo. O terceiro, que eu vou deixar para ser realizado o download, este terceiro exemplo. Coloquei pronto para facilitar, obter a data atual, depois adicionar 8 dias da data atual e converter a data final para uma string para o formato que eu preciso. Isso porque, se eu deixar essa data final, quando você baixar o código-fonte, já vai estar vencida essa data. E se eu deixar essa dinâmica, independente quando você acessar, ele vai pegar a data quando você está acessando e acrescentando mais 8 dias. Ctrl F5 para conferir, falta 8 dias e 12 horas. Comento obter data atual, em seguida adicionar 8 dias e também converter a data final. Eu utilizo esse da parte superior, ao menos no momento. E coloco, ao invés de ser dia 10, eu coloco dia 7, um dia a menos em relação à data atual. Ctrl F5 e agora ele está apresentando um dia, está apresentando dia negativo, mas eu não quero que ele apresente dia negativo, eu quero que ele zere. Para isso, faço o seguinte, depois que eu tenho a diferença, preciso verificar se atingiu a data atual. Se diferença, o que estiver dentro desta constante, for menor ou igual a zero, acessa este if. Primeiro, utilizo a função clear, usada para parar a execução de intervalos. Coloquei o comentário só para auxiliar e depois utilizo intervalo. Intervalor. Não é o intervalor, seria intervalo que eu quero. Altero, clico no primeiro, em seguida seguro no Ctrl e clico em D. Ao invés de ser intervalor, será o intervalo. Não preciso do R. E para finalizar, preciso enviar para o HTML. Copio aqui da parte inferior para facilitar. Enviar horário para o HTML. E retiro o restante do comentário. E dentro do código, não envio este valor, e sim o zero. Já chegou ao zero. Não tem mais intervalo entre a data que o usuário está, horário que o usuário está em relação à data final. Dou um Ctrl F5. Não funcionou porque ele continuou o processamento. Acessou este if, mas continuou. Para não continuar, preciso pausar utilizando return. Pause o processamento. Ctrl F5. Agora sim, zero. Por quê? Já está negativo. Mas se eu colocar o tempo positivo, neste caso será o 9, provavelmente é um dia, Ctrl F5, um dia e 2 horas. Se for positivo, apresenta. Se for horário negativo, já venceu, ele apresenta o 00. Novamente, comento isso daqui e vocês já sabem, eu vou deixar liberado isso, porque ele sempre vai acrescentar 8 dias a mais em relação à data que o usuário está testando atualmente. 8 dias, 12 horas e 38 minutos. Implementado o nosso contador regressivo, apresentado algumas observações importantes, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.